Atos 2, a descida do Espírito Santo. Vamos falar sobre milagres? Quando a gente olha para Atos 2, qual é a primeira coisa que costuma chamar a nossa atenção? Quando olhamos para Atos 2, o que é aquilo que parece nos fazer brilhar os olhos? Parece ser o dom de línguas, na verdade. Algo milagroso, algo realmente sobrenatural, completamente impossível nos parâmetros normais. Não era aquilo que aquelas pessoas estavam esperando de jeito nenhum. Mas para falar sobre esse milagre, a gente precisa começar entendendo o que ele realmente foi. Dom de línguas. Por vezes, nós somos cercados por algo que nos ensina que esse dom de línguas é algo incompreensível, que é uma língua desconhecida por todos e que, por isso, ela chama a atenção, mas não aqui, não em Atos 2. Atos 2 fala sobre línguas muito bem compreensíveis, muito bem entendidas pelas pessoas que cercam. Que tipo de línguas então eram essas? A gente vê no versículo 5 e depois também a partir do versículo 8. Que tipo de língua? Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. E ali a partir do versículo 8 e 9, então, a gente tem uma série de regiões, uma série de países dos quais as pessoas que estavam ali estavam compreendendo na sua própria língua. Então é importante a gente começar compreendendo que o dom de línguas aqui em Atos 2 se trata de línguas conhecidas. Se trata de línguas como nós falamos aqui o português, e lá nos Estados Unidos eles falam o inglês. É desse tipo de língua que Atos 2 está se referindo. Mas isso não diminui em nada o milagre que aqui está acontecendo. É exatamente o que chama a atenção daqueles que estão lá. Olha, essas pessoas não são todas da Galileia? Como é que a gente está entendendo na nossa própria língua? Como que isso pode acontecer? Em condições normais, não tem como. É claro que não tem como. Aqueles homens com pouca ou quase nenhuma instrução, pescadores, artesãos e coisas do tipo, não eram, até Jesus os chamarem, discípulos de um grande mestre da lei, e por isso estavam ali debruçados em ensinamentos e aprendendo outras línguas. Não. Em sua grande maioria, até o chamado de Jesus, ignorantes nesse tipo de conhecimento. Mas aqui, na descida do Espírito Santo, Deus age na vida deles e entrega a eles algo que antes eles não tinham. Algo que antes eles não conheciam. E com um propósito muito claro, não de trazer confusão, mas de que todos pudessem ouvir na sua própria língua as grandes coisas que Deus tem feito. Tinha um propósito muito claro esse milagre: anunciar ou testemunhar. Era necessário ser compreendido por todos. Outro milagre que temos aqui, que é o que traz à tona o milagre do dom de línguas, é a descida do Espírito Santo. Algo que antes não havia acontecido de maneira semelhante com essa. Não, de jeito nenhum. Mas Deus age ali. O Espírito Santo de Deus desce como se em línguas como de fogo. Algo jamais antes visto. Algo, mais uma vez, sobrenatural. Além daquilo que podia ser compreensível, além daquilo que podia ser esperado. E esse Espírito Santo, ele transforma vidas. Não só trazendo esse milagre do dom de línguas para aquelas pessoas que ali estavam e receberam o Espírito Santo de Deus, mas transformando tudo aquilo que aquelas pessoas realmente eram. A gente vê aqui, e nós lemos o comecinho daquele chamado o primeiro sermão de Pedro. O apóstolo Pedro, à frente dos outros apóstolos, liderando a igreja e anunciando. Mas, se a gente lembrar da história, há 53 dias atrás, Pedro estava negando Jesus 3 vezes. Lembram? A gente relembrou isso como igreja também na Sexta-feira Santa, em que na noite em que Jesus ele é traído, está sendo julgado, Pedro nega conhecer Jesus.
E 53 dias depois, Pedro está dando testemunho de que aquele Jesus é o Cristo, é o Salvador. O Espírito que vem e que transforma. Presente de Deus, aqueles que confiam em Jesus. O grande milagre em Atos 2 não é só o que chama a atenção no dom de línguas. O grande milagre de Atos 2 é exatamente aquilo que esse dom de línguas está proporcionando ser testemunhado. O grande milagre que nós temos aqui nesse texto é o milagre da salvação. E é isto que eles estão anunciando. São estas grandes coisas que Deus tem feito que eles estão contando. A salvação que vem através de Jesus. Aqui nós só lemos o comecinho desse texto. Só o comecinho. E já vemos Pedro citando o Antigo Testamento. Aqui ele citou quem? O profeta Joel, não é isso? O profeta Joel já anunciava isso. Deus, através daquele homem, já havia anunciado que isso iria acontecer. O derramamento do Espírito Santo. Nós lemos no versículo 17, diz Deus, é isto que eu vou fazer nos últimos dias, derramarei o meu Espírito Santo sobre todas as pessoas. Bom, se isso aqui é Deus dizendo que é um sinal que aconteceria nos últimos dias, significa que estamos nos últimos dias. Estamos chegando no fim dos tempos. Quando? Bom, a nós não compete saber. Aliás, os discípulos haviam perguntado isso para Jesus antes de ele subir aos céus, 10 dias atrás, no evento que nós conhecemos e celebramos como a Ascensão. Isso está registrado em Atos capítulo 1, no versículo 7. Jesus respondeu, não cabe a você saber a ocasião ou o dia em que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Quando o Espírito Santo descer, vocês serão testemunhas. Testemunhas. O Espírito Santo torna aqueles apóstolos em testemunhas das grandes coisas que Deus tem feito. E esse Espírito Santo também torna você testemunha da salvação, do Evangelho, da boa notícia, de tudo aquilo que Deus fez e continua fazendo por toda a humanidade. O que Pedro está anunciando realmente? Vamos refletir a partir do versículo 14. Meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Estas pessoas não estão bêbadas como vocês estão pensando. Estranho, né? Várias pessoas escutando, pessoas que até então, os apóstolos que até então não sabiam falar a língua delas, estavam escutando na sua própria língua, mas diante dessas pessoas também tinham algumas que achavam que aqueles homens estavam bêbados. Por que isso? Por que pensavam dessa forma? O lugar era Jerusalém. Ali, o povo costumava falar a mesma língua, o mesmo hebraico que os seus antepassados falavam. Mesmo tendo pessoas de vários lugares diferentes, que estavam ali reunidas em Jerusalém, costumavam falar essa mesma língua. E de repente tem vários homens falando coisas que aquelas pessoas de Jerusalém, que falavam aquela língua, não estavam compreendendo. Bom, por um lado a gente tem o grupo daqueles que chegam e estão entendendo e sabendo que é a sua própria língua, mesmo não sendo de Jerusalém, e aqueles que estão de Jerusalém não entendendo nada. Não era o que eles estavam esperando ouvir. Zombaram, estavam bêbados. Não, era um milagre. É até compreensível que os moradores de lá não compreendessem o que estava acontecendo. De fato, era algo que eles não estavam entendendo. Vários homens falando várias línguas estranhas, para eles eram estranhas. Eles não conheciam. E aqui Pedro revela, não, ninguém está bêbado. Aqui, de fato, estamos para anunciar. O horário nem nos permitiria, de fato, estar bêbado. O que está acontecendo aqui é o que no passado já havia sido anunciado. O que está acontecendo aqui, no momento de Pentecostes,
Não é uma grande surpresa, como se ninguém soubesse que isso iria acontecer. Sabiam, mas não compreendiam. A promessa já anunciava que isso deveria acontecer. É isto que vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. O Espírito sobre todas as pessoas. E Deus, através do profeta, destrincha isso um pouquinho mais, explica ainda um pouquinho melhor o que isso significa. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu Espírito sobre os meus servos e as minhas servas. E naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. O Espírito Santo sobre todo o tipo de pessoa, com o mesmo propósito: testemunhar, anunciar a mesma mensagem. Os mais novos, os mais velhos, homens, mulheres, escravos, livres. Diante de todos aqueles que creem, e diante de todos aqueles que creem, o Espírito Santo de Deus, transformando vidas e transformando aquelas pessoas em testemunhas das grandes coisas que Deus tem feito. E a consequência de todo esse anúncio é o que nós lemos no versículo 21. Então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Estamos no tempo, naquilo que aqui Joel nos revela como sendo os últimos dias. A volta de Jesus está próxima. Como nós lembramos ali em Atos capítulo 1, versículo 7. Não compete a nós saber quando é o dia e a hora que o Pai preparou, mas vai acontecer. E o Espírito Santo de Deus está revelando e está mostrando claramente que será em breve. Estamos nos últimos dias. Últimos dias do quê? Ainda temos tempo. Ainda estamos no tempo da graça. Ainda podemos ser testemunhas daquilo que o Senhor tem feito e anunciar a todas as nações. Como também é o envio de Jesus no versículo 8, capítulo 1, versículo 8. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês poderão e serão minhas testemunhas em Jerusalém, ou seja, em casa, Jerusalém onde eles estavam, naquele momento do derramamento do Espírito Santo, em toda a Judéia, mas também na Samaria, lá onde são seus inimigos. E também em todos os confins, nos lugares mais distantes da terra, ou seja, em todos os lugares, nós somos chamados para sermos testemunhas das grandes coisas que Deus tem feito. É isso que Pentecostes tem a ver com nós, Igreja do Novo Testamento, ainda hoje. Mesmo há quase 2000 anos, daquele primeiro momento da descida do Espírito Santo de Deus. O que isso tem a ver com nós hoje? O Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo de Deus chegou até nós e chegou através do santo batismo. O Espírito se faz presente. Eu vou pedir para quem está com o passador de slide. É Catarina? Passa, por gentileza. Eu trouxe aqui para a gente o que a gente acabou de confessar juntos no Credo Apostólico. Essa parte final que nós vamos chamar de o terceiro artigo. E vou convidar para que a gente possa ler mais uma vez em conjunto. Vamos lá? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós cremos nesse Espírito Santo de Deus. Nós cremos que a igreja é o corpo de Cristo. Nós cremos que, como cristãos, de fato somos a comunhão, a reunião dos santos. Não porque nós somos perfeitos, mas porque Jesus nos torna santos. Perdão dos pecados, ressurreição e vida eterna. O que tudo isso significa? Pode passar mais um slide. Vamos ler junto? Sem pressa, certo? Creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons,
santificou e conservou na verdadeira fé. Assim também chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra, e em Jesus Cristo a conserva na verdadeira e única fé. Pela minha razão, pela minha força, pela minha competência, pelo meu mérito, eu não consigo crer em Jesus. Eu não consigo ir até Jesus. Eu não tenho condição de fazer isso. Mas tem alguém que tem de fazer por nós. E é esse Espírito Santo de Deus. Ele nos chama pelo Evangelho, nos ilumina com os seus dons. É Ele quem traz e quem conserva a nossa fé. E assim como Ele faz com a gente, Ele faz com toda a igreja cristã. Não há como alcançar a salvação de nenhuma outra forma, senão pelo auxílio, pelo presente de Deus e Espírito Santo que nos traz a fé em Jesus e nos conserva nessa verdade. Pode passar mais um slide, a continuação do que a gente estava lendo antes. Nesta cristandade, perdoa a mim e a todos os crentes, diária e abundantemente, todos os pecados. E no dia derradeiro me ressuscitará a mim e a todos os mortos, e me dará a mim e a todos os crentes em Cristo a vida eterna. Isto é certamente verdade. Diária e abundantemente. Que palavras lindas de serem ouvidas. Diária e abundantemente, o Espírito Santo de Deus nos alcança o perdão. Perdão de verdade. Perdão para toda a eternidade. Perdão que vem pelos méritos de Jesus, por aquilo que Ele fez na cruz, por mim e por cada um de vocês. Essa alegria nós celebramos e relembramos no dia de Pentecostes. Esse Espírito Santo, ele age na nossa vida através de meios que o próprio Deus revela e anuncia quais são eles. Nós o conhecemos como a palavra, a Bíblia, Sagrada Escritura, o batismo e a Santa Ceia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele age através de meios. E nós buscamos valorizar esses meios e desfrutar desses meios sempre que possível. A palavra numa meditação diária. Porque diária e abundantemente Deus age e perdoa os nossos pecados através desta palavra. Batismo, que de fato é um só na nossa história, mas que age na nossa vida dia após dia. Não é só algo que ficou lá atrás, 10, 20, 30, 50 anos atrás, quando fomos batizados, mas caminha conosco diariamente. E o perdão de Deus se renova em nossas vidas a cada manhã. Santa Ceia, que celebramos assim, como igreja, como povo, como corpo, juntos em comunhão, na mesma fé, no mesmo Salvador, em que nós cremos, ensinamos e confessamos que no pão e no vinho Jesus se faz presente com o seu corpo e sangue, para mais uma vez e de mais uma forma, perdoar os nossos pecados. O amor de Deus em nossas vidas, dia após dia, semana após semana, culto após culto, se renovam mais uma vez. É por isso que nós valorizamos tanto esse momento. É por isso que para nós é tão importante estarmos aqui, para sermos perdoados, para termos a fé fortalecida e para podermos cuidar uns dos outros. Porque essa caminhada, apesar de nós sabermos e ouvirmos com muita frequência que a salvação é individual, mas a caminhada é junto. A caminhada é no coletivo. Porque como cristão eu não posso ser egoísta e só me preocupar com a minha vida, com a minha fé. Não, eu olho para o lado, eu vejo o meu irmão, eu entendo as necessidades, aquilo que eu posso ajudar, aquilo que eu posso suportar e carregar junto com ele. E a gente caminha junto. O nosso objetivo é o mesmo. A linha final é a mesma. Vivermos fiéis a Deus, na fé em Jesus até a morte, e receber de presente de Deus
a coroa da vida eterna. Será que todo mundo desfruta disso? Será que também são todas as igrejas que desfrutam dessa fidelidade nos meios da graça? Infelizmente não. Infelizmente não. Não é em todo lugar, em toda igreja que se diz cristã, que o evangelho é anunciado puramente, que a salvação é ensinada pela graça. Em muitos lugares é pelas obras. Qual é a consequência? Qual é o fim último disso? Infelizmente, perdição. É em todos os lugares que desfrutamos da ceia do Senhor, como ela realmente foi entregue para ser vivida? Infelizmente não. Infelizmente não. Mas aqui nós temos a certeza disso. Aqui nós sabemos que assim o é, pela própria palavra, que dessa forma se faz testemunha das nossas ações. Por isso, buscamos valorizar os nossos encontros, valorizar os nossos cultos, valorizar cada momento em que, como igreja, podemos estar reunidos. Sabendo de tudo isso, será que eu posso negligenciar o que Deus faz na minha vida? Sabendo de tudo isso, eu vivo a minha vida de qualquer maneira? É claro que não. É claro que não. Eu busco viver a minha vida como filho, como herdeiro, como aquele que recebe a salvação e dá testemunho dessa salvação nas minhas ações, no meu viver, nas minhas palavras, enfim, em todos os momentos. Esse milagre do Pentecostes, ele se faz sim presente na nossa vida, porque nós fomos batizados no mesmo Espírito, porque nós temos o mesmo Salvador, recebemos o mesmo perdão, somos nós também transformados por esse Espírito, e também somos igualmente testemunhas das grandes coisas que Deus tem feito. Essas bênçãos nós celebramos lembrando da nossa salvação. Essas bênçãos nós celebramos podendo desfrutar de momentos com os nossos amigos na casa do Senhor, com a nossa família na casa do Senhor, celebrando essa mesma fé, vivendo essa mesma salvação. Celebramos quando reconhecemos as bênçãos de Deus na nossa vida, reconhecemos que Deus continua nos entregando o pão nosso de cada dia, não só no alimento, mas em todo o necessário, nas vestes, também no alimento, na comida, na bebida, na casa que temos, na nossa família, dos nossos amigos, nas pessoas que estão ao nosso redor, também na nossa igreja como corpo de Cristo, mas também igreja como congregação, em que aqui estamos depois de algumas semanas podendo celebrar que mais uma vez Deus nos abençoou. Mais uma vez, Deus agiu em nossas vidas. Essas bênçãos celebramos quando chegamos diante do altar do Senhor com as nossas ofertas de gratidão, reconhecendo de fato quem Deus é, reconhecendo verdadeiramente aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. São tantas bênçãos que, verdade, muitas delas passam batidas, a gente nem percebe. A gente está tão acostumado com o dia que nós temos, tão acostumados com a família que nós temos, tão acostumados com o emprego, com o estudo que nós temos, que esquecemos que também isso é bênção de Deus. Motivos para agradecer não nos faltam. E Deus, Ele nos permite, com um grande privilégio, de podermos reconhecer tudo isso e ofertar ao nosso Deus. Porque Ele não precisa. Ele não precisa. Mas ainda assim, Ele nos permite que possamos expressar a nossa gratidão através desse ato tão simples que é ofertar. Não pela obrigação, não porque alguém mandou, nem o próprio Deus mandou. Ele nos permite fazer isso como um grande privilégio. Ofertar com gratidão, ofertar com generosidade, com alegria, pois Deus ama quem dá com alegria. E todas essas bênçãos que nós conhecemos e reconhecemos, e até mesmo as que nós não reconhecemos, tantas que são em nossas vidas, nós queremos cantar nesse momento, em que trazemos nossas ofertas ao altar do Senhor e cantamos juntos que grandes coisas fez o Senhor por nós.
Que Deus nos fortaleça nessa fé em Jesus. Que o Espírito Santo de Deus continue renovando a nossa fé dia após dia, culto após culto. Em nome de Jesus. Amém.